Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha nessa tarde de segunda-feira. Hoje a nossa revisão é de História, dia 8 de fevereiro de 2021. A nossa aula é de número 6 e hoje nós vamos revisar aí o assunto sobre municípios e suas formações, certo? Então, o objetivo da nossa aula é compreender a importância da formação e também da administração dos municípios. Bom, pessoal, vocês lembram que os municípios são formados tanto pela área urbana e rural, certo? A área urbana, onde se concentram aí as indústrias, as lojas, os comércios, escolas, certo? Representado ali pelos prédios, né? As grandes avenidas, a cidade. E a área rural é aquela área onde nós temos aí a presença da vegetação, onde nós temos os animais, certo? Plantações, onde nós vemos as estradas de chão. Então, essas duas áreas, elas complementam o município, elas fazem com que a formação do município aconteça, certo? É da área rural, por exemplo, que saem os alimentos que nós consumimos em nosso dia a dia e vão ser vendidos nas cidades, certo? Bom, administração do município. Vocês lembram, pessoal, que o município é governado pelo prefeito e pelos vereadores? O prefeito e os vereadores são escolhidos pelo povo por meio do voto secreto, sempre durante aí as eleições, então, que eles são escolhidos. O vice-prefeito, ele substitui o prefeito quando este precisa se afastar do cargo aí por alguma razão. O prefeito também tem auxílio dos secretários municipais. Então, existem várias secretarias no município que são responsáveis aí pelas áreas de educação, de obras, de saúde, etc. O que é o poder executivo? Ele é representado pelo prefeito, que é responsável pela execução das leis, ou seja, o prefeito vai colocar as leis em vigor, vai fazer com que elas sejam aí realizadas, que elas funcionem, ok? E o poder legislativo é exercido pelos vereadores. Os vereadores, eles são encarregados de fazer as leis do município e também de fiscalizar o poder executivo, ou seja, os vereadores fazem as leis e o poder executivo, tá? Que é representado pelo prefeito, ele vai colocar essas leis em prática, vai fazer com que elas aconteçam. Os vereadores compõem a Câmara Municipal. Então, poder executivo, prefeito, poder legislativo, vereadores, e o poder judiciário ele não faz parte do poder municipal, ele pertence ao governo do estado, mas é no município que ele funciona. E qual que é a função do poder judiciário, pessoal? A função do poder judiciário é garantir os direitos individuais, os direitos coletivos e sociais e também resolver conflitos entre os cidadãos, entidades e Estado. E para isso ele tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal. O que são os limites do município, pessoal? Limite é aquela linha demarcatória que separa os municípios. Pode ser um rio, um lago, uma serra, um bosque, uma rua, uma estrada de ferro, uma rodovia, uma linha imaginária, etc. São colocadas placas de metal ou marcos de pedra, madeira ou concreto para indicar onde terminam as terras de um município e onde começam as terras de outro município. Então, essa delimitação é chamada aí de limite de município. E assim existem vários limites entre os municípios aqui que nós conhecemos do litoral do Paraná e de outros locais. Você sabe quantas cidades tem no Brasil? O Brasil é um país com grande extensão territorial. Tem 8.515.767 quilômetros quadrados, pessoal. É muito grande. E isso torna o nosso país o quinto maior país do mundo em território.
Então, o Brasil ele é dividido em 27 unidades federativas, que são formadas pelos 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal, onde ficam os políticos, ou seja, Brasília. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem 5.570 municípios, tendo recebido as mais novas cidades no ano de 2013, certo, pessoal? Então, vieram mais alguns municípios e nós temos esse saldo aqui, que constam, então, 5.570 municípios até então. Você já parou para pensar quais são as maiores e as menores cidades existentes no nosso país? É uma curiosidade, tá? Então, o maior município do país é Altamira, no Pará, e o menor município é Santa Cruz de Minas, em Minas Gerais. Vamos lá, tem mais informação para vocês, pessoal. Lembrando que os municípios que nós vimos agora há pouco são em extensão territorial, ou seja, tamanho do município, tá? E não em relação à população. Aqui nós temos um mapa com os estados que nós vamos relembrar aí, certo? Todos os estados, 26 estados e o Distrito Federal representado pela sigla DF. Sociedade do município, pessoal. Os habitantes do município formam uma comunidade, ou seja, um grupo de pessoas. E as pessoas do município geralmente têm coisas em comuns, como hábitos, locais de alimentação, um modo de falar, brincadeiras. E nos municípios pequenos, frequentam mesmas ruas, praças, cinemas, escolas, etc. Mas todas as pessoas têm diferenças entre si. Então, as diferenças nós podemos notar já no nosso dia a dia, quando nós estamos na sala de aula, na escola, que cada pessoa tem uma característica. Ninguém é igual ao outro, certo? Então, isso se chama individualidade e é uma característica que representa a identidade própria de cada pessoa, de cada um. Imigrantes. A comunidade de um município nem sempre é formada apenas por pessoas que nasceram ali naquele município. Pode haver pessoas vindo de outras regiões ou até mesmo de outros países. No caso, os imigrantes, né? Aqueles que vêm de outros países para o Brasil, né? Vêm de Portugal, vêm da Espanha, vêm da Síria, vêm de vários países. O Brasil é um dos países do mundo em que os habitantes apresentam mais características físicas variadas. Isso acontece porque houve a junção entre pessoas de povos diferentes, certo? Então, por isso que nós temos esta variedade, né, de identidades. Além dos 3 principais povos que formaram nossa população, que são os indígenas, os portugueses e os africanos, também vieram para o Brasil os alemães, árabes, chineses, espanhóis, holandeses, italianos, japoneses e muitos outros. Vocês lembram que nós falamos muito disso nas aulas do ano passado, né, pessoal? Então, no município onde você mora, provavelmente também existam aí descendentes de alguns desses povos, certo? De vários povos. Imigrante. Quem é, pessoal? O imigrante é aquele que entra em um país que não é o seu e vai morar lá, tá? E emigrante é aquele que deixa o seu país e vai morar em outro. Então, por exemplo, aqui, de acordo com esse esquema, né? Nós temos ali as flechas. Quem sai do Brasil, que vai para Portugal, vai ser um imigrante lá em Portugal, certo? Ó, o brasileiro que vai para Portugal será imigrante lá e emigrante no seu país de origem, ou seja, quando ele chega em Portugal, ele é um imigrante brasileiro. Já que ele saiu daqui, ele é um imigrante do nosso país, emigrante com E. Já o português que vem para o Brasil será imigrante aqui e emigrante no seu país de origem, certo? Então, imigrante é aquele que entra em um país que não é o seu e vai morar lá. E o emigrante é aquele que deixa o seu país e vai morar em outro,
Certo, pessoal? Venham para a aula que nós temos aí várias coisas para discutir, para conversar e também atividades para realizar, ok? Eu espero vocês. Até daqui a pouquinho. Um abraço!